Shabbat Shalom a todos vocês, uma honra tê-los aqui. E você também aí que está nos assistindo, uma honra tê-los aqui novamente. E que Deus os abençoe grandemente nesse caminho. E hoje eu vou fazer um pedido especial, né, para vocês. Não desliga não, não passa para outro vídeo não. Assiste porque hoje tem uma mensagem poderosa de Deus aí que vai elucidar bastante coisa na vida de vocês aí. Será um prazer enorme compartilhar desse tempo de Deus para vocês. Foi uma semana realmente aí de estudos muito aprofundados aí, muita revelação que Deus trouxe e espero realmente. A gente sabe que nossa limitação como homem é grande, mas tentaremos aí passar para vocês aí o máximo possível de tudo aquilo que eu absorvi e discutindo ainda em algumas reuniões essa semana. Serviu até de alerta para muito ministro. Então, para vocês verem que o poder hoje é grande. E justamente vamos falar da porção Jetro, né, que todo mundo conhece como o sogro de Moisés. Né? Êxodo 18:1 até 20:23, Isaías 6:1 até 7:6, Mateus capítulos 27 e 28. Né? Como nós sabemos, Jetro, além de ser sogro de Moisés, né, digamos assim, ele era um sacerdote medianita, como está escrito aí. Mas chegamos agora num tempo desses capítulos aqui que nós temos que fazer questionamentos da seguinte forma: como é que um sacerdote medianita entra como título de uma porção? Uma pessoa, adoradores de ídolos, aquela coisa toda. E realmente a gente começa a fazer certos questionamentos, porque cada porção a gente bota em questão por que o nome daquela porção. Não é simplesmente porque ela está colocando o primeiro nome em hebraico que está sendo colocado ali e é aquele nome que vai ficar como a denominação daquela porção. Cada nome ele traz, evidentemente, uma correlação. A correlação daqui é a chegada de Jetro ao acampamento de Moisés lá no deserto. Mas aqui a gente começa a ligar todo tipo de situação de cunho espiritual para que possamos compreender o que Deus tem para nós, o que Cristo representa para nós, e como estamos chegando neste tempo. Por que disso? Estão surgindo acontecimentos no mundo todo, e muitos aí estão, como é que se diz, empolgados, digamos assim, por causa do fim do mundo. Escatologia agora, nunca se ganhou tanto dinheiro com escatologia como agora, como se deseja, né? Então, tem gente até falando que tampa de bueiro vai explodir. Cara, já morei no Rio de Janeiro e tampa de bueiro explodia, lá de gás e de tudo mais lá, em plena luz do dia, e era problema da própria instaladora lá. Então quem passou por esse problema. Mas até aí estão fazendo que isso daí é fim do mundo, né? Eu falei, olha, pessoal, calma. Em primeiro lugar, calma. A própria palavra de Deus, Mateus capítulo 24, o Senhor mesmo fala, calma. Haverá essas coisas, mas não vos apavoreis, não vos contamineis com essas declarações, porque é preciso que elas venham. Então, servos de Cristo, nós temos que estar atentos aos sinais, porém não entrar em desespero e não provocar desesperos. Tem a igreja famosa aí fazendo apologia, porque teve o terremoto lá, que Deus abençoe a vida daqueles que conseguiram se salvar e que tenha misericórdia, né, da família daqueles que perderam seus entes lá na Turquia. Né? Foi
realmente um abalo sísmico considerável, não foi um terremotozinho qualquer, né? Então, nossas condolências a quem perdeu, né? E quem conseguiu o milagre, que Deus continue abençoando e se recupere, né? Não só as pessoas, mas principalmente também o país, né? A cidade como um todo, porque todo mundo é dependente de todo mundo, nós temos que entender isso daí. Então, voltando ao nosso estudo de hoje, nossa palestra de hoje, quando começa a colocar Jétro como referência, aí vem todo o ensinamento do Senhor. E a gente começa a pensar, o que ele está querendo dizer com isso para nós, neste tempo? Nós temos que entender que Israel está saindo do Egito. Enfrentou Faraó. Todo o poder de Deus protegeu Israel. Nós já vimos que quando chegou no deserto, reclamações, reclamações e reclamações. Ótimo. E agora chega um sacerdote medianita, adoradores de deuses, né, para se encontrar com Moisés. O que isso tem a ver com Cristo? O que isso tem a ver em compartilhar justamente neste momento onde o Senhor é sacrificado? O que isto tem a ver? Revelo para vocês. Tudo. Tudo. Todo o propósito da criação chegando aqui. A morte do Senhor. O sacrifício pascal. O cordeiro de Páscoa. A nossa independência espiritual e a nossa liberdade e salvação. As referências que nós precisávamos saem daqui. Saem daqui. Medianita entrou no acampamento, ouviu a história e disse assim: agora sei que o Senhor é maior que todos os outros deuses. Êxodo 18, 11. E se converte. E se converte ao Senhor. Aqui, mesma coisa. Nós nos convertemos ao Senhor, crendo nele, que ele fará as maravilhas que são necessárias para a nossa real salvação. Nós já estamos salvos? Não. Nós fomos redimidos do pecado. Por isso que nós estamos vivendo um tempo de refinamento. A carne do Senhor foi sacrifício pelos nossos pecados. Largamos de ser pecadores. Até aí, ótimo. De acordo com a lei, nós não poderemos ser condenados, livres do pecado. Ele fez a parte natural dele. Como todo sacrifício que vem sendo explicado. Pecou, sacrifica uma ovelha, sacrifica um bode, sacrifica um bezerro, enfim. Vamos entrar depois no livro de Levíticos, lá tem a festa toda do sacrifício pelo pecado. Cristo se sacrificou para que nós fôssemos redimidos do pecado. Até aqui está claro para vocês? E agora eu te pergunto, onde entra a salvação? Muito simples. Ai
pessoas que pregam de uma forma confusa a palavra do Senhor, dizendo que em Cristo já estou salvo, já estou livre. Parcialmente está certo. Parcialmente. Porque Cristo nos redimiu do quê? Dos nossos pecados. Mas não da nossa natureza, do nosso caráter. O nosso caráter, que habita neste corpo, ele é simpatizante à festa da carne. Sendo simpatizante à festa da carne, então ele escuta quem? Satã. Por isso que nossa guerra não é contra a carne. Nossa guerra é contra ou eu sigo o caminho com Cristo, ou eu sigo o caminho da carne. A primeira vinda do Senhor foi justamente isso, para nos redimir do pecado. Não fizemos sacrifício pascal aqui, para estarmos livres de tudo que é Egito. Trouxemos até na bagagem aqueles que queriam permanecer no Egito. Não tem como tirar a pessoa. Eu posso até dizer para vocês, vocês estão livres dos seus pecados hoje. Toma a tua cama e anda. Mas se você não tem fé dentro de você, para tomar sua cama e andar, você não está salvo. E simplesmente mais um que escutou a palavra e não prosperou dentro de vocês. A salvação virá na segunda vinda, onde ele vai ver aqueles que creem no Senhor, que tiveram seus pecados redimidos, e que estágio eles estão para ganhar a salvação de fato. Eles se encontram realmente livres de serem pecadores? A salvação virá através da santidade. Quão santo nós nos tornamos a partir do momento que cremos em Cristo em nossas vidas e fizemos todo o processo. Batismo nas águas, aceitar o Senhor e a palavra de Deus completa, a Bíblia, sem descartar página nenhuma, nem capítulo nenhum dos livros, e nem ficar dizendo que acabou, que caducou. Como eu posso realmente chegar no final do tempo, encontrar com Cristo e falar: ei, Senhor, não pequei mais, desde o dia que eu te conheci. Se mesmo hoje sabemos que existem ministros que pecam, largam esposas para se engraçar caminhando da igreja, seja ela de louvor, seja ela da dança, seja ela simplesmente uma assistente que entrou lá e se engraçou, que legal, que igreja linda e maravilhosa, e o pastor é um gato. Pronto. Mas ele é casado, cai na tentação e volta o pecado na carne, acaba os casamentos e tudo mais. Quantas histórias dessas estão aí? Mas ele não está na graça. Nós não estamos vivendo a era da graça. A era da graça nos livra do pecado. Mas a era do reino nos coloca na exigência da salvação. E para ser salvos, não pode ser encontrado nenhum tipo de pecado em nós. Quantas vezes
você já conheceu o Senhor? Quantas vezes você já caiu? Quantas vezes você precisou crucificar Cristo para que realmente se encontrasse de fato com Ele? Quantas vezes você me disse: Senhor, Senhor, estou por aqui, fazendo a tua obra? E qual foi a resposta dele? Todo aquele que me diz: Senhor, Senhor, aparta-te de mim. Porque aquele que faz as obras do meu Pai é aquele que serão bem-vindos no reino. Serão aceitos no reino. E qual é a obra do Pai? Está na lei. A mesma lei que rejeitam hoje. A mesma lei que realmente falam que acabou. É a mesma lei que nos dá a ordem, nos dá a disciplina. É a mesma lei que será transformada no nosso coração de pedra em carne. É a mesma lei que dizem que acabou hoje porque o coração é de pedra, porque eles ouvem a Satanás, mas não ouvem a Deus. Porque o coração deles é de pedra. Eles querem fazer com que você se divorcie de Deus e de seu Filho. Por isso que pregam pela lei abolida, encerrada, quando a própria palavra de Deus nos coloca que a lei é boa e santa, ou seja, nos leva para o caminho da santidade. Eu já não sou condenado pela lei, mas a lei para mim é um instrumento onde me ensina a adquirir santidade. É a mesma lei do reino de Deus. É a mesma lei que nos faz prosperar. E nela está escrito: aqueles que seguirem esta lei serão abençoados, tanto na entrada como na saída. É a mesma lei que o Senhor Jesus obedeceu. É a mesma lei que ele falou que em tudo em mim deve estar na perfeita e justa estatura. É a mesma lei que nos coloca no nível de Cristo. Mas ainda andamos no pó. Como crianças, ainda precisamos de leitinho. Ainda precisamos de leitinho. Ainda brincamos do Evangelho. Ainda brincamos de achar que conhecemos Cristo. Ainda achamos que o sacrifício dele me libertou e acabou, como se fosse uma mera cena de filme. Quando na realidade, na grande realidade, ele curou a você, curou a todos nós, dos nossos próprios pecados. Somos pecadores? Em Cristo, não mais. Então pare de dizer por aí que você é pecador. Porque se você está gritando que você é pecador, então você não aceitou Cristo na sua vida. Deu para entender? Para de falar bobagem. Para de falar bobagem. Se você aceita Cristo na sua vida, participa do batismo e vive uma vida, como ele mesmo diz, sendo imitador dele, você não é mais pecador. Você foi redimido. Você tem que se aperfeiçoar agora. Deixar com que Deus limpe a tua eira e a tua beira. Tire de você essa imundícia que vem da pele, da carne. Na tua carne habita Satanás. E quanto mais você ouve a carne, mais desejos você tem. Que são da carne e não de Deus. Essa é a velha luta de bem e mal, como proclamam por aí. A maior luta que você pode travar é com você mesmo.
O que te desvia da santidade? É rejeitar a lei? É rejeitar o ensinamento? É rejeitar quando o próprio Paulo nos diz, no livro de Romanos, né, que nós temos que fazer o que Cristo fez com nós. Nós fomos enxertados na oliveira. Ele nos limpou e nos enxertou. Romanos 11:17, para quem quer saber aí. Nós fomos enxertados na oliveira. Qual é essa oliveira? Israel. Filho do Senhor. Está escrito aqui. Meu amado filho, é Israel. Está aí. Bendito filho. Nós somos a oliveira brava, que andava pelo mundo, fazendo o que queria, como queria, do jeito que queria. Mas a partir do momento que somos enxertados, temos que beber dessa seiva. E que seiva é essa? A palavra de Deus. A mesma palavra que vem sendo colocada aqui, no decálogo dos 10 mandamentos. Está aqui. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou do Egito. A partir do momento que você aceita o Senhor na sua vida, você sai do Egito. Você renuncia ao faraó que habita dentro de você. E não mais vive de acordo com a vontade do mundo. Por que a gente começa a analisar dessa forma? Porque a imundícia da nossa carne, ela tem inveja. Ela tem inveja. Então essa nossa velha natureza, que está sempre nos rondando, sempre nos cercando, sempre realmente ali vindo para cima de mim, sempre para cima de vocês, batendo toda hora na nossa porta, é a mesma que crucifica Cristo. Olha lá, capítulo 27. Acharam aí? Versículo 18. O que está escrito aí? A inveja determinou a crucificação. Ele foi entregue por inveja. Inveja habita na velha natureza. Quantos invejosos nós temos nesse mundo? Quem aí não tem um pingo de inveja? Só isso basta. Basta um pingo de fermento para levedar toda a massa, não é assim? Entender o grau de profundidade do que sacrifício? Ele limpou os nossos pecados, mas ele não pode tirar a nossa velha natureza, porque essa briga é nossa. E é através dessa briga que nós vamos encontrar a salvação ou não. Quando buscarmos a santidade em todo o seu esplendor, em toda a sua verdade. Porque a primeira vinda, o objetivo dela qual é? A redenção da humanidade. Redimir o homem do pecado através da carne de Cristo. Como o Cordeiro Pascal. Então nós não fomos ali simplesmente para o deserto. Aqui o povo foi ser redimido dos seus pecados. O Senhor amou tanto eles que ele deu a ordem de Faraó, todos os hebreus para fora, todo o povo de Israel para fora.
Foram para onde? Deserto. Deserto é lugar de transformação. De aprender a viver em santidade. A ser dependente de Deus. E aonde aqui você recebe a direção para atingir santidade? É por aqui. Porque vocês são uma nação santa. Vocês são santos para mim. Assim diz o Senhor. São uma nação eleita, uma nação santa. Então seja santo diante de Deus. Por isso que Ele nos dá como sermos santos neste mundo, para atingir o mundo vindouro. Agora faz a pergunta. Todos os que saíram do Egito chegaram do outro lado? Não. Nem mesmo o líder chegou do outro lado. Apenas dois. Apenas dois chegaram em santidade, sem duvidar de Deus. Tem gente que aí, a casa caiu. Por que Deus me abandonaste? Por que Deus fez isso comigo? Por que Deus fez aquilo? Em vez de falar, Pai, seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Tem gente esquecendo do lugar que está habitando. Vai fazer aí cultos e ser rico, não é isso? Porque é a velha natureza. É a velha natureza sendo exacerbada. Para te motivar para ir para a igreja. Eu vou ser rico. Eu vou ter carro do ano. Eu vou ter uma cobertura. O que é isso? É massageador de Satã. Mas apóstolo, imagina. Como ficamos nós então? Não pode ser rico? Não! Vai lá ver 1 Timóteo 6. Vai lá ler. Vocês buscam a riqueza? Olha o que está escrito lá. Vai ver lá. O que é que acontece com os que buscam riqueza? Tudo que o dinheiro traz. Vai lá ler. Tudo que o dinheiro pode trazer para você. Confie em Deus, Ele vai te dar o necessário. Não é você ficar endividado aí, um monte de coisa, cartão de crédito para um lado, cartão... Porque a palavra de Deus disse, você não tomará emprestado, você emprestará. E o que mais se vê hoje em dia? É crente endividado. É crente que não tem palavra para pagar as suas promessas. Eu conheço pastores que até hoje estão devendo na gráfica. E foram embora e não pagaram. Depois eu pago, depois eu acerto. Somos todos filhos de Deus. E tem o seu trabalho feito, mas não remunera que é um verdadeiro trabalhador. O livro de Timóteo está aí. Dizendo, o trabalhador é digno do seu trabalho, do seu salário. Certo, pessoal? Então, aqueles que obedecem a Deus com um coração sincero, certamente serão ganhos por Deus. Ou seja, serão santificados. Quem é que são santificados? Aquele que segue as minhas leis. Mas vamos repetir o mesmo assunto? Sim! Porque a lei estará no coração de carne e não num coração tão de pedra. Quem é coração de pedra rejeita a lei. Fala que ela acabou. Então eu tenho que fazer o quê? A carne do homem é abominação. Ela é abominável. Ela joga prazer e mais prazer no seu dia a dia. Você é um crítico.
para não dizer julgador. Olha aquela menina, olha aquele rapaz, olha o que eles estão fazendo. Mas olha o que você está fazendo com a sua vida, rejeitando Cristo. Por que você não olha para o seu irmão e o ama? Uma palavra de Deus mesmo diz. A lei é clara. O Senhor resumiu isso para a gente. Amar a Deus sobre todas as coisas é 50% da Bíblia. E os outros 50%, amar a teu próximo como a ti mesmo. As pessoas hoje batem o egoísmo, o amor próprio. O amor próprio. O amor próprio escambau. Para de exacerbar isso. Que quanto mais amor próprio nós começarmos a difundir, mais individualismo nós teremos. Porque cada um vai buscar o seu próprio amor. Da sua maneira, do seu jeito. E que se dane o próximo. Então você não é cristão. Porque o cristão diz, como é belo dar a vida pelo teu irmão. Porque a palavra de Deus é essa. É a vida. Oferecendo vida. Para que haja vida em abundância. É tempo de parar com essas definições malucas que a gente vê por aí. Agora já temos tudo salvo. E a pessoa continua errando. Querendo julgar pela lei, sendo que ela é mais pecador. Ah não, em Cristo eu estou como é que se diz? Está perdoado dos meus pecados. Os teus pecados até aquele dia que você desceu nas águas. A partir dali não peques mais. E como é que eu sei que é pecado? Na lei. Somente a lei vai dizer o que é pecado para você. Porque a sua preocupação não é nem estar andando na lei, mas conhecê-la para que você ande dentro da santidade e não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, que você não alimente dois senhores. Na igreja eu amo a Deus, mas lá saiu lá fora. A carne manda. A carne impera. E você não consegue nem olhar para o teu semelhante que chega lá na janela do seu carro. O Senhor tem alguma coisa para me dar? Você sobe o vidro na cara dele. Isso é Cristo. Se te pedirem algo, dê. Se quiserem tomar tua capa, dê. Se quiserem fazer andar 1 quilômetro, ande 2. Não é isso que está na palavra de Deus? Não é isso? Ah, mas o cara é vagabundo. Olha o julgamento. Ah, o cara é isso, o cara é aquilo, o cara é maconheiro, o cara vai comprar droga. O seu julgamento. É isso que você vai encontrar no tempo do reino. Porque por enquanto nós estamos no tempo da graça, perdoando os pecados. Em nome do Senhor. E quando chegar o tempo do reino, que ali tem justiça, tem julgamento, a mesma vara que você mede hoje, é a mesma que você será medido nesse dia. Assim diz a palavra de Deus. Entender a diferença entre estar salvo no tempo da graça e estar salvo em definitivo no tempo do reino?
É isso que essa porção de Jétro nos traz no dia de hoje. Deus nos olha, nos mostra que nos tira do Egito, do nosso próprio Egito, das nossas próprias tempestades, que nós conseguimos olhar para as pragas e não sermos tocados, desde que estejamos em Cristo. Ah, mas a praga me tocou, a praga me alcançou, isso e aquilo, porque você se afastou de Deus. Cadê o seu relacionamento com Deus? Cadê a sua boa obra? Ah, mas eu vou na igreja. É só isso? Romanos 5,13. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas não é imputado. De Adão a Moisés, a morte reinou. Fez o que quis e como quis. Moisés coloca a lei. Apresenta como atingir a santidade. E olha que nós vamos falar de Abraão, de Noé, de Isaac, de Jacó, de todos aqueles que ouviram Deus. Vamos ter um dilúvio para limpeza. E mesmo assim, não atingimos a plenitude da santidade. Tivemos uma terra prometida. Não confiamos em Deus e fugimos para o Egito. Era para voltar para casa. Nos acomodamos na terra do Egito por 400 anos. Nos tornamos escravos de nós mesmos. Crescemos, sim. Aumentamos a população, com certeza. Mas nos tornamos escravos de nós mesmos. Qual a diferença do mundo de hoje? Aumentamos a população? Sim, querem até acabar com ela. Mas nós nos tornamos escravos de nós mesmos. Deixamos de lutar as verdadeiras batalhas. Estamos muito mais preocupados com ter as coisas do mundo do que ser do reino de Deus. Nosso planejamento é ter no mundo. Porque não cremos no reino. Essa é a verdade. Se crêssemos verdadeiramente no reino, agiríamos como cidadãos do reino. Como se lá já estivéssemos. Mesmo em carne. Eu posso? Pode. Porque o Senhor mesmo diz, é chegado a vós o reino dos céus. E o que nós estamos fazendo com isso? Os outros estão tomando o reino de nós. Ah, o reino de Deus vão tomar? Não! O reino de Deus que habita em você. Porque a partir do momento que você aceitou Cristo na sua vida, o reino está dentro de você. E quanto mais você escuta a carne, mais o reino se afasta. Porque a tua santidade rebaixa de nível. Encontrará santidade o Senhor no dia do julgamento? Uma vez que seus pecados foram limpos, encontrará santidade em você? Essa é a pergunta. Nós precisamos entender, vou usar o capítulo 27, versículo 42. Ele salvou os outros e não é capaz de salvar a si mesmo. Esta é a visão do mundo. Essa é a visão do mundo. E o mais interessante,
Sabe qual é? Quem fala isso é sacerdote. É o mesmo que hoje prega a palavra de Deus. Que vai falar de liberdade, vai falar de libertação, vai falar de pecados. É o mesmo sacerdote que hoje desafia o Senhor a salvar a si próprio. Quantos na igreja que você frequenta, quantos cultos você olha aí, e o pastor, para se eximir, pastor, ministro, apóstolo, sei lá, o raio que for aí, denominação de onde você frequenta, vão chegar para você que você precisa sacrificar, que você precisa fazer um pacto, porque você não é fiel nos dízimos, nas ofertas. Sempre tem uma desculpa, já percebeu? Qual era a desculpa dele aqui? Qual era a desculpa dele aqui? Eu não posso descer dessa cruz. Você não entendeu ainda, ó paspalho? Eu não posso descer dessa cruz. Ah, por que você não pode ir nessa? Porque eu estou redimindo o teu pecado, filho. De toda a humanidade. Não estou sendo um sacrifício para agradar você, não. Então eu não preciso mais sacrificar. Não. Pelos pecados? Não. Não existe mais sacrifício de pecado. Em todo o Novo Testamento, não se fala em sacrifício de pecado, porque Ele é o sacrifício de pecado de todos nós, para que nós não pequemos mais. Porque Ele nos dá graça. E através dessa graça, somos realmente limpos do pecado. Do pecado. Não da nossa velha natureza. Essa é a diferença. Essa é a confusão que muita gente faz por aí. Fomos limpos do pecado, não da nossa natureza. O que aconteceu com os cambistas lá no pátio? Que todo ano estão sacrificando, toda hora estão sacrificando, todo ano estão errando. Cristo veio para acabar com isso. Você pode fazer oferta para agradar a Deus, mas não pelo pecado. Não preciso fazer pacto de aliança com Ele. Não preciso fazer propósito, não preciso fazer nada disso. Se você tem uma aliança com o Senhor, Ele te abençoa. O que você precisa é entender o caminho de como está o seu relacionamento com Ele. Se você está ouvindo a vontade dEle ou a vontade da sua carne. Pega lá Timóteo. Vai lá ver, capítulo 6, o que ele fala sobre isso. Para fechar. Segundo carta de Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Cinco 17. Segundo Coríntios. Dessa forma, se alguém estiver unido ao Messias, é uma nova criação. A antiga já passou. Vejam, o que há agora é diferente e novo. Ou seja, você se torna uma nova criatura. Através de Cristo, Ele te mostra como se tornar uma nova criatura. Por isso que toda hora Paulo fala para a gente, sejam imitadores de Cristo, sejam embaixadores de Cristo, façam como Ele fez, andem como Ele andou. Hoje, andar como Cristo, para o mundo, é pecado. Andar em simplicidade. Ele amou a gente.
Você é capaz de amar? Não, esse amor carnal. Não é esse amor carnal, não. Esse amor carnal é amor de trocas. Eu só recebo se você me der. É aquele negócio. Né? Interesses. Está parecendo um relacionamento aqui, ó, com Deus. O Senhor me abençoa e eu lhe faço oferta. É isso. O Senhor me abençoa e dou testemunho dizendo o que o Senhor fez, tá bom? Mas eu ganhei o carro do ano, ganhei o apartamento, ganhei isso, ganhei aquilo. Então foi uma bênção de Deus. Mas se não me der nada, o Senhor já deixou de ser Deus. Onde está o Senhor? Meu Deus, por que me abandonou? Não é isso? Aí a cruz serve. E encerrando. 19:5. Êxodo. Se vocês prestarem muita atenção ao que eu disser e guardarem a minha aliança, os meus mandamentos, serão o meu tesouro dentre todos os povos, pois a terra é minha. Assim disse o Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o eterno seu rosto sobre ti e te agracie. Tenha o eterno misericórdia de ti e ponha em ti a paz. Shabbat Shalom a todos vocês. Amém.